Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir uma palavra. Pastor Yohanan vai estar ministrando uma palavra ao seu coração. Amém, que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, que Deus possa ministrar a sua vida com aquilo que Deus já tem feito neste lugar, aquilo que Deus tem falado no meu coração, aquilo que você já tem lido na palavra de Deus, ou escutado louvores e ouvido a palavra de Deus aos seus ouvidos e ao seu coração, amém? Diga-se comigo, eu sou um profeta de Deus, amém? Você é um profeta de Deus. Yohanan, eu não acredito nisso. Vamos lá então. Homens, vocês são chamados a indicar o caminho para a sua família. A palavra de Deus diz que o profeta de Deus é aquele que indica o tempo, é aquele que indica o caminho, é aquele que mostra o caminho que tem que ser seguido. Mulheres, de vez em quando seus maridos não conseguem ver muito bem ao seu redor, e vocês precisam dar algumas dicas de algumas coisas que estão mais perto, porque o homem só não consegue encontrar aquelas coisas longes, e de vez em quando não consegue ver tão perto. Então vocês mulheres são indicadas por Deus a indicar aos seus maridos e às suas próprias vidas aquilo que está ao seu redor mais perto, para que você veja e o seu marido veja, a sua família veja, e para que juntos possamos ser uma geração de profetas nessa terra, amém? Profeta não é somente aquele que dá palavra de profecia, aquele que dá palavra de visão, aquele que faz o fogo descer, não. Profeta é aquele que indica o caminho que a família de Deus deve caminhar. Profeta não é só aquele sobrenatural, mas profeta é aquele que mostra aquilo que é simples, mas que de vez em quando parece que está ofuscado a nossa visão. Parece que o nosso óculos espiritual não está vendo. E aquilo é chamado o profeta de Deus para nos dar visão, para nos dar o caminho, para mostrar o trajeto. Por isso diga comigo, eu sou um profeta de Deus nesses tempos. Amém? Curva sua cabeça por um segundo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque somos todos aqui profetas do Senhor, chamados a sermos reis e sacerdotes nesta terra. Chamados a indicar um caminho para a nossa família, chamados a indicar um caminho para a nossa nação, chamados a indicar o caminho de salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o trajeto, para nos levar a experimentar uma vida sobrenatural no Senhor, para que aquilo que o Senhor quer que já está sendo feito no céu, através dos anjos, através do Espírito Santo, também seja feito nas nossas vidas, para que os seus planos e os seus sonhos possam acontecer na nossa família. Nós te pedimos, Espírito Santo, fale aos nossos corações, mude aquilo que precisa ser mudado, transforme aquilo que precisa ser transformado, mas nós como os filhos queremos estar no centro da sua vontade. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus, amém, amém? Abre a sua Bíblia comigo no 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, uma história muito conhecida, mas para aqueles que não conhecem, a gente vai descrever um pouco nessa manhã. A gente vai ler do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim, se quiser abrir na NVI, é minha versão. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ele disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas.
A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder a vida ou a morte? Porque este homem envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amém? Lepra. A gente não conhece muito bem como é a lepra, porque é uma doença que basicamente nos nossos dias já se tem a cura, mas naquela época não havia cura. Uma pessoa que pegou a lepra, além de ter a lepra, segundo o povo de Israel, era considerado como uma pessoa pecadora, era uma pessoa que deveria ser colocada à parte. Mas aquele comandante, ele não pertencia a Israel, por isso que ele ainda estava comandando os exércitos do rei da Síria, porque eles tinham outras técnicas, eles tinham outros médicos e outros costumes. Então o homem permaneceu no poder, mas ele tinha que estar afastado de algumas coisas. E ali naquele texto, nessa mensagem, Deus coloca para mim e para você, um homem de fora do povo de Israel, que chega com uma carta para o rei de Israel, dizendo assim: eis que envio o meu homem para chegar para você, cure-o. Imagina você hoje como rei e sacerdote de Deus, uma pessoa chega com uma carta para você, Binati, dizendo assim: meu servo está com câncer, cura ele. Amém. Aí você lê de novo a carta: amém. Senhor Jesus, amém. Oh Deus Todo-Poderoso, venha ao meu auxílio, ao meu encontro, ao meu socorro. O que eu vou fazer agora? Quem sou eu para poder curar o câncer? É ou não é, Bruno? Eles haviam acabado de conquistar, invadir Jerusalém, haviam destruído eles, haviam subjugado eles, eles ali estavam como servos da Síria. Eles voltaram embora, mandaram o comandante que havia destruído Jerusalém com uma carta dizendo: eis que envio o meu comandante com uma doença incurável, mas é para você curar ele. Aquele rei entra em desespero, porque ele diz: eu sou Deus para curar, eu sou Deus para poder dar a vida ou tirar a vida. Quem sou eu para poder dizer aquilo que pode acontecer na vida desse homem ou não? E aí, naquela situação, o rei rasga suas vestes, colocando ali: a gente vai morrer, a gente precisa de algo que aconteça. E o profeta se levanta e diz: manda esse homem vir a mim, para que ele saiba que há profeta em Israel. Nesse texto e nessa situação, aquele rei se chega diante de uma situação, mas o pensamento dele sobre aquela situação era um pensamento político. Não era com os olhos espirituais que ele estava vendo aquela situação, porque ele estava vendo não aquele homem vindo buscando a cura. Porque aquele que vem trazer e pedir alguma coisa, você pede alguma coisa para alguém que ele não possa te dar? Eu e o Hanan vou chegar ali para o Rodrigo e falar assim: Rodrigo, empresta a tua Ferrari para mim. Ele nem tem uma Ferrari. Eu vou pedir para ele: ô Rodrigo, me preste a estradinha lá para mim, que eu estou precisando carregar uns negócios. Aí ele presta a estradinha para mim. A gente só pede uma coisa para alguém sabendo que aquela pessoa pode nos oferecer aquilo. Aquele comandante do exército que tinha acabado de ganhar de Israel vem diante do rei e fala: eu preciso da cura. Aquele rei só olhou para a situação política e falou: eles estão querendo vir de novo destruir a gente, pegar o nosso ouro, pegar os impostos, levar o nosso povo, roubar tudo aquilo que a gente tem. Aquele rei estava olhando para a situação política e não olhando para a situação da maneira espiritual. Quantas vezes eu e você recebemos diante de situações que estão acontecendo ao nosso redor, e a gente olha para aquela situação e a gente se depara talvez como o rei.
Uma situação que nós deveríamos olhar espiritualmente, mas nós estamos olhando fisicamente para quão impossível é aquilo acontecer. Nós podemos olhar para a situação como esse rei. Ele era rei de Israel, conhecia a palavra de Deus, mas quando a situação chegou na vida dele, ele se desesperou, olhou para a política e disse: esse homem está querendo arrumar alguma coisa para vir nos destruir novamente. Nós precisamos olhar as situações com os olhos espirituais do nosso Deus. Nós precisamos, como profetas de Deus, começar a olhar e observar as coisas e orar ao Senhor para que a cegueira espiritual dos nossos olhos caiam, para que nós possamos ver as situações conforme os olhos do nosso Deus. Saul olhou para o gigante e falou: a gente vai morrer. O exército todo olhou para o gigante e falou: a gente vai morrer. O gigante era um. Tinha um exército inteiro, o gigante era um, e todo mundo olhava para o gigante e falava assim: não, o gigante vai vir no meio dessa batalha e vai matar só eu, porque eu sou a bolacha mais importante de todo esse exército. Para quem entende a citação, né, a última bolacha do pacote, o último Doritos do saquinho ali, a gente é quem importa. Se o meu amigo morrer, não tem problema, o problema é só eu que sou o mais importante. Davi chega diante daquela situação, olha para aquele gigante e fala: quem é esse homem contra o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o general dos generais? Quem é ele contra o meu Deus? Quem é esse incircunciso? Nós precisamos começar a observar as situações que estão ao nosso redor com os olhos espirituais do nosso Deus. Aquele rei observou a situação da maneira política, mas ele não estava observando conforme Deus queria que ele olhasse a situação. Mais à frente a história nos conta também que ali havia um servo de Eliseu, do profeta, que havia chamado, dizendo: ali chama aquele homem para mim, que ele saberá que há um profeta em Israel. E a palavra de Deus diz que aquele profeta curou, ele chamou Naamã, chegou, aquela pessoa foi curada, e o servo do profeta olhou para aquela situação e ele achou horrível. Como pode o meu inimigo vir na minha casa, vem ao meu encontro, vem pedir a minha ajuda, e eu não tiro um proveito dessa situação? O servo olhou aquela situação, o profeta falou que não queria nada pelaquela cura, mandou Naamã de volta para a Síria, que a história nos diz que aquilo que aconteceu, acredito que todo mundo conhece um pouco a história desse momento. E ali o servo do Eliseu chega diante daquele homem e fala: você não pode me dar então 70 quilos de prata, toneladas de prata, ele cita ali no texto, mais 2 vestes finas? Às vezes as situações se achegam ao meu e ao seu redor, nós não estamos olhando com um olhar político, mas nós estamos olhando com um olhar avarento para aquela situação, pensando: o que pode me ser de benefício isso que está acontecendo? Aquele profeta sabia que Naamã foi o comandante que destruiu Israel, então ele tinha uma certa ranço, uma raiva no seu coração, e ele olhava para aquela situação e dizia assim: como pode aquele homem está lá, foi o homem que destruiu a nossa nação, matou o nosso povo, vem pedir ajuda, depois ele encontra a cura e vai embora. Eu preciso tirar um proveito dessa situação. Meu inimigo natural, que eu escolhi que seja, né? Porque inimigo natural a gente só tem o diabo. Mas ele colocou: Naamã é meu inimigo, aquele que destruiu o meu povo, está vindo na minha nação, pegando aquilo que a gente tem de bom, sendo curado das suas doenças, e ele vai sair de mão livre? Não. Vou tirar um proveito dessa situação. Às vezes as pessoas estão chegando a minha e a sua vida, e tudo que a gente está olhando é: o que eu ganho com isso? Qual é o meu lucro nessa situação? Eu preciso sair melhor do que eu entrei.
Mesmo o servo do profeta olha essa situação e não consegue enxergar, porque os seus olhos estão fechados espiritualmente para aquilo que Deus quer fazer naquela nação. Imagine comigo que aquela pessoa que você mais odeia, o cristão não odeia ninguém, misericórdia, a gente ama todo mundo, aleluia, glória a Deus. Somos todos transformados e lavados no sangue do Cordeiro e a gente não tem inimigo. Mas aquela pessoa que a gente mais aprecia para viver longe da gente, sabe? Aquela pessoa que mora lá no fim do Japão, no fim da... nossa, eu nunca mais vejo no universo. Se essa pessoa chega para você e pede um favor, como fica o seu coração? A gente gera uma felicidade, né? Não, é claro, eu faço com todo o coração para você. Porque eu amo você em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. E às vezes nós perdemos a oportunidade de ser canal de Deus na vida daquela pessoa. Porque quantas vezes talvez você seja a única oportunidade daquela pessoa ver o amor de Deus, mesmo ele maltratando você, mesmo ele fazendo tudo o que ele fez contra a sua vida, talvez essa seja a única oportunidade de ele verdadeiramente ver o agir de um Deus que perdoa aqueles que não merecem. Amém? Mas a gente olha, mas o que eu ganho com isso? Se eu não ganho nada, ele que se exploda. Que o raio lhe parta e eu ainda dei um sorriso vendo o raio partindo ele. Nós precisamos, como profetas de Deus, orar para que Deus abra os nossos olhos para ver aquilo que Deus quer fazer ao nosso redor. E a primeira coisa que eu e você, como profetas de Deus, precisamos entender e compreender na nossa mente é que os profetas de Deus amam a Deus e não a este mundo. As coisas que estão ao nosso redor, aquilo que você possui, a sua casa, o seu carro, os seus bens, tem menos importância que o nosso Deus. Como a nação de Israel ia ficar? Como que aquele homem que veio nos destruir está indo abençoado e ele está saindo melhor do que ele veio? Não pode acontecer. Essa era a imagem, os olhos de pessoas que estavam vivendo em Israel, sabiam de Deus e conheciam a palavra de Deus, mas tinham seus olhos fechados porque amavam mais a este mundo do que a Deus. Amavam mais o seu status social, o seu status no Instagram, do que ao nosso Deus. Precisamos orar para que os nossos corações, para que as nossas mentes estejam rendidas ao nosso Deus e não às coisas deste mundo. Não é aquilo que eu e você podemos ganhar em troca deste mundo. Nós já ganhamos a única coisa que não tem o que nós podemos fazer para receber. É a salvação. Carro, trabalha que você compra. Comida, vai lá, pega um pedacinho de terra, planta que vai frutificar, vai nascer. Não estou falando que você vai ser milionário com aquilo que está plantando, mas você vai ter alimento para comer. Olha lá em casa, a gente tem um pedacinho de casa lá e planta, meu Deus do céu, nasce de tudo naquilo lá. Nasce amora, framboesa, limão, nasce o que mais lá? Mandioca, que meu pai plantou esses tempos, que é uma história muito engraçada, mas plantou mandioca lá em casa, nasceu mandioca. Tem uns pedaços de cana lá atrás, nasceu também, planta a hortinha, nasce lá um monte de coisinha, gente. Nasce de tudo. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deixará desamparados. Nós encontraremos coisas neste mundo, mas aquilo que tem verdadeiramente importância é somente a salvação. Profetas de Deus que amam mais a Deus do que as coisas deste mundo. O servo do profeta estava ali, ele conhecia a palavra, mas ele preferia olhar para a situação e tirar algo de lucro do que conseguir ver aquilo que Deus estava fazendo.
A palavra de Deus diz que aquele profeta, Naamã, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, saiu curado, e o coração dele estava tão contente que ele havia sido curado, que ele chega para o profeta e fala: olha, eu trouxe todo esse ouro, toda essa prata, toda essa riqueza, todas essas roupas lindas e maravilhosas, e eu quero ofertar para você, para que você seja de agradecimento. O profeta olha e fala assim: eu não quero nada disso. Porque aí as pessoas vão pensar que o relacionamento com Deus é através daquilo que nós damos para Ele, e não daquilo que Deus é nas nossas vidas. Está cheio de gente aí que cobra para pregar, que cobra para abençoar, que cobra para orar, que cobra para fazer, e Deus não cobra para fazer a obra dEle. Não estou falando que o homem não é digno daquilo que ele faz, como esforço, como trabalho. Vocês me entendam. Mas aquele profeta estava numa situação que, se ele recebe aquela oferta do Naamã, Naamã iria entender que para que ele encontre a cura é necessário que ele dê dinheiro ou dê alguma coisa. Isso não é a graça de Deus. O profeta olha para aquela situação e fala: eu não vou receber nada de você, vá e receba isso que você recebeu, de graça. O servo de Eliseu olhou para aquela situação: que de graça não, eu estou aqui sofrendo, servindo esse profeta de Deus aqui, sofrendo, comendo o pão que esse cara está comendo, bebendo a água que esse profeta está comendo, estou aqui sofrendo. Agora que vem uma oportunidade de eu ganhar um dinheirinho, um troco para viver melhor aí uns anos, não, eu vou tirar um proveito. Os olhos espirituais daquele servo estavam fechados para entender a expressão da graça de Deus nas nossas vidas. Deus estava encontrando aquele homem, e quando Deus se encontra comigo e com você, Ele não nos cobra nada. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo, porque Ele nos amou. Não é porque eu e você fizemos alguma coisa que Ele enviou o seu Filho para nos amar, mas é porque Ele primeiramente nos amou e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O encontro com o Senhor na minha vida e na vida das pessoas precisam ser de graça e de livre acesso, sem que eu e você possamos interferir, mas que sejamos um canal de Deus na vida das pessoas. O profeta olhou para aquela situação, o cara chega diante do rei e fala: me cura. O profeta fala assim: venha ao meu encontro, que você saberá que há um profeta em Israel. As pessoas estão se achegando para mim e para você, e elas estão clamando por uma ajuda, por uma solução, e eu e você olhamos para aquela situação e falamos assim: liga para a pastora, liga para o pastor. Deus quer usar você como canal de Deus. Deus quer que você toque as pessoas, que você seja um profeta que indica o caminho. O caminho não é o pastor e a pastora, o caminho é Deus. As pessoas chegaram diante do Monte Sinai, aquele Monte Sinai em trovão e raio e barulho, aquele negócio, todo mundo com medo. Por quê? Porque estava cheio de pecado, o povo difícil. Eles olharam para o monte e falaram assim: a gente vai ao encontro de Deus naquele lugar, não vou. Moisés, vai por mim. Deus quer usar a sua vida. Pare de colocar a responsabilidade de ser filho de Deus na vida de outras pessoas, quando Deus está chamando você a ser profeta. Como eu falei para o Bruno ali, se chega uma pessoa com uma cartinha dizendo assim: ó, me enviaram falando que você é um cara que Deus usa em cura. Se chega para mim, eu falei: cura? Cura o quê? Não curo nem pernilongo. Eu bato nele assim, pá, morreu. Não curo nada. Eu tomo um monte de remédio ainda para ver se fica mais ou menos, né? Se vai reto. O cara chega com a carta: ó, falaram que você tem uma bênção, uma unção de cura. Mas não, deve ser o Diego lá, né, Diego? Vai, Diego.
É o Rodrigo lá, glória a Deus, aleluia. O Adilson que tem esse dom aí, eu não tenho nada. Deus quer nos usar como profetas de Deus, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Porque o dom não é meu, o dom não é do Diego, o dom não é do Rodrigo, o dom é de Deus. O que nos falta é coragem, o que nos falta é a certeza de que nós amamos mais a Deus do que todas as coisas, porque se nós amássemos a Deus mais do que todas as coisas, não seria um problema, uma dificuldade, um gigante que se levanta, uma doença que iria se colocar na nossa frente, que nos faria recuar da confiança que temos em Deus. Golias, 3,40 metros para cima, segundo os especialistas. Davizinho com 1,50 m, é tipo assim. Eu tenho 68, então é assim. Conta 3 metros de altura, vamos ver, 3 metros. Tá ali, ó. Conta aquele negócio ali, a estrela, ali, dá uns 3 metros ali no meio da estrela, ali, 3,40 por aí. Davi, olha, não, é isso aí mesmo que a gente vai embalar. Vamos mandar pro caixão. Mas não é eu que vou vencer, não. Porque eu não tenho poder para vencer. Mas o Deus que eu sirvo tem poder para vencer esse gigante e todo o exército. Eu e você, como profetas de Deus, precisamos amar mais a Deus do que ao mundo. A palavra nos ensina que Eliseu, ele largou tudo o que ele tinha para se tornar sucessor de Elias. A palavra de Deus diz que ele queimou as carroças, queimou o trabalho. Ele mostrou em uma oferta ao Senhor que ele iria verdadeiramente viver sobre a palavra de Deus. Eu já preguei aqui sobre o pastor que pregou lá no Bambu, falando que o problema é que nós confiamos em Deus, mas deixamos a nossa âncora num porto seguro, e por isso a gente não vive o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Aquele pai falou assim, você quer estudar medicina aqui? Ele falou assim, então larga da medicina lá no outro país, abandona, vende a sua casa, vende os seus bens, vende a sua certeza e vem para cá. Larga a sua segurança em outros lugares, em outras confianças, para de confiar no mundo e confia em mim. O profeta falou assim, se eu deixar alguma coisinha para trás, eu vou colocar a minha confiança lá atrás. Meteu fogo nas carroças, meteu fogo em tudo que ele tinha. Falou assim, agora eu não tenho nada senão meu Deus. Não estou falando para você meter fogo na sua casa, misericórdia. Não estou falando para você meter fogo no seu celular, no seu dinheiro, naquilo que você tem. Porque não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas Ele está nos falando que é preciso colocar Deus no centro do nosso coração. Porque somente Ele pode fazer. Abre para mim lá em Mateus capítulo 6, do verso 31. Do 31 ao 34 diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Verso 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus problemas. Pare de pensar no amanhã, pare de pensar no que as pessoas vão falar, pare de pensar no que aquele seu arqui-inimigo vai dizer de você, depois que você pareceu o bobo da corte, porque depois de tantas vezes que ele te roubou, você estava lá falando, o que você precisa? No que eu posso te ajudar? Pare de pensar no que as pessoas vão pensar de você, e saiba aquilo que Deus diz quem você é.
O profeta olhou para aquela situação: eu não quero receber essa oferta, eu não quero receber nada de você. E aí Naamã falou assim: então eu vou levar 2 mulas de terra, para que eu possa levar para a minha nação, e para que eu levando para essa nação, eu possa me lembrar que somente há um Deus em todo o mundo, e que eu irei ofertar as minhas oferendas, a minha oferta, somente a este Deus. Quando eu e você decidimos viver e amar a Deus e não as coisas desse mundo, saibam que as pessoas irão olhar para você por causa do seu Deus. Profetas que indicam o caminho não somente para si mesmos, mas profetas que indicam o caminho para aqueles que estão ao seu redor. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer é que profetas precisam enxergar além daquilo que está acontecendo. O servo do profeta olhou para aquela situação e falou: eu preciso tirar um proveito. O rei olhou para aquela situação e falou: eu acho que ele está arrumando uma armadilha para atacar a gente de novo e roubar tudo que a gente tem. E Naamã olhou para aquela situação e falou assim: eis à minha porta um homem que pode ser o responsável por um avivamento na Síria. Porque se ele se converte, ele é o homem de confiança do rei, ele é o homem de influência naquela nação, e aquilo que ele fala lá acontece. O rei olhando, é oportunidade para a gente morrer. O profeta, o servo do profeta: eu vou tirar uma casquinha dele porque eu preciso arrancar um dinheiro dele. E o profeta olhando: eis aqui uma porta que pode mudar uma nação inteira, quando somente eu seguir a vontade de Deus, não aquilo que eu estou conseguindo enxergar, não aquilo que eu posso fazer, mas eu não sei o resultado daquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas eu quero ser um canal, para que Deus possa fazer o sobrenatural. Romanos 8:31 diz: que diremos pois diante dessa coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Naamã chega com uma carta dizendo: me cura da lepra, algo impossível. O profeta levanta e fala assim: ó, vem aqui que ó, vou te mostrar um cara que a lepra é fichinha. Você vai ver que tem um cara que resolve a lepra, seu problema, que você vai para o inferno, e ainda vai te mostrar um caminho que você tem que viver na sua história. Precisamos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver, porque talvez a pessoa que está chegando à sua frente é a oportunidade de Deus para mudar a sua história também. Testemunhos curtos se contam. Eu trabalhava com o Rodrigo, o Vitor, que era da igreja, trabalhava com o Rodrigo aqui também. E o Rodrigo foi a oportunidade para um emprego que o Vitor estava morando lá em Florianópolis, que foi a oportunidade para ele arrumar um outro emprego, para que ele está viajando a América do Sul inteira através desse emprego. Nós não sabemos a porta que pode se abrir à nossa frente, e nem devemos, porque a nossa confiança não está na porta que vai se abrir, mas está no Deus que abre a porta. Então pare de confiar naquilo que está na sua frente e creia que Deus é quem faz através de você e por você. O meu e o seu chamado é somente pedir para que Deus abra os meus olhos para que eu possa ver aonde o Senhor quer usar a minha vida. Porque eu não quero impedir o agir de Deus nesta terra. O tema da igreja é assim no céu, porque a vontade de Deus é feita no céu, que a vontade que é feita no céu seja feita na terra também, mas quem faz a vontade de Deus nessa terra é quem? É você. Quando você reconhece que como profeta de Deus, você tem que indicar o caminho para aqueles que estão ao seu redor, mas para que você indique o caminho, você precisa assumir a responsabilidade de indicar o caminho para aqueles que estão ao seu redor. E o terceiro e último ponto da minha mensagem: ele saberá que há um profeta em Israel.
Eu não sei quantos de vocês têm essa confiança que esse profeta tinha. Eu não sei quantos de vocês têm essa convicção. Imagina, a carta chega ali para o Bruno: Bruno, cura do câncer. Você fica sabendo e o Bruno dá aquela, eu creio. Você fala: não, pô, mano, eu vou lá na casa do Bruno. O cara tá indo. Bruno, tá aí ainda? Tô indo resolver, porque há um profeta, há um homem de Deus na minha casa, chamado Jesus Cristo. Ele cura, eu tô indo aí. Espera aí. Pega uma pessoa, ficou endemoniado. Quem ligar para a pastora, tô indo, onde que é esse negócio? Bota o telefone no ouvido desse demônio aí, que ele vai sair pelo telefone. Se não sai pelo telefone, eu vou mandar uma mensagem aqui, ó, WhatsApp, bota ao vivo aí, ó. Sai no nome de Jesus. E vai sair pelo celular, que eu não quero nem saber como que vai sair o demônio. A palavra de Deus nos anuncia que aquele homem confiava em Deus, estava vendo aquilo que Deus estava querendo fazer. Aquele homem com a pior doença da época chega ao rei e fala: você tem que me curar. Lá atrás o texto diz que era para procurar o rei. Não, era para procurar o profeta. A menina diz: procure o profeta, porque se você conhecer o profeta, ele iria curar a vida do Naamã. O cara chega diante do rei e o profeta fala: mas por que você se humilhou, rasgou as suas vestes? Manda vir aqui, ó, porque eu sirvo a um Deus que pode fazer o sobrenatural na sua vida, pode transformar a sua história, e mais do que curar esse problema de saúde, ele pode salvar a sua vida. Mas ele diz: ele saberá que há um profeta em Israel. Deus está chamando eu e você a sermos profetas nesses tempos, a sermos uma igreja que profetiza, uma igreja que indica o caminho, mas uma igreja que indica o caminho, ele sabe o caminho que está andando, e ele sabe que o poder, a glória, as curas e os milagres não tem a ver comigo, mas tem a ver com meu Deus. Mas e se ele não fizer? É ele que sempre faz. O que tem a ver comigo? Nada. Eu sou somente o canal. Então chega uma pessoa com uma doença, eu falo: Deus, eu não curo nada, mas é o Senhor que cura, então Deus abençoa, cura, não seja. Não curou, não tem a ver comigo, porque eu não sou médico, eu não sou especialista, eu não sou perfeito, quem cura é Deus. Para de colocar a responsabilidade nos seus ombros de uma coisa que você não pode fazer. Deus fala para você: ore, que eu faço um milagre através de você. Deus está nos chamando a viver uma vida onde eu e você sabemos as situações que estão acontecendo, e a gente fala assim: vem aqui, pode vir, que eu não sou a solução, mas eu tenho um Deus que pode ser a solução da sua vida, dos seus problemas, da sua situação e daquilo que vai acontecer na sua história. Senta aqui, ó. Vamos falar de Jesus Cristo. Situações impossíveis, mais do que essa, eu acredito que nunca chegou na sua vida. Alguém chegou com uma carta para você: ó, eu tenho câncer, me cura. Alguém já chegou? Alguma oportunidade dessa aconteceu? Agora aqui estamos falando, se chegar, não liga para minha mãe e para meu pai, não. Se resolve com Deus, porque eles não curam nada. Quem cura é Deus. Chegou uma situação difícil na sua vida, antes de ligar para os pastores, antes de se desesperar, senta no seu secreto e fala: socorro, Deus! Não sei o que fazer. Abre a porta e diga: eu tenho a solução, eu tenho um Deus que cura. A hora que você está no seu secreto, você pode desesperar, gritar, ficar doido. Quem não sabe aí, eu estou indo lá em Apucarana, no sítio. A hora que eu entro no meu secreto, eu falo: misericórdia, Deus. 145 mil metros de grama para cortar, o sangue de Jesus tem poder. Se eu cortar o melhor dos cortes da minha vida, a grama que cresceu do outro lado eu dobro do que eu cortei. Não tem o que fazer, gente. A grama vai crescer. O mato vai vir. E se tivesse só mato para resolver, eu dava jeito. Mas o problema não é que tem só mato, não. Tem um monte de coisa para resolver. Tem caixa d'água para fazer, tem um curral para a gente destruir, tem um monte de árvore tombada que as pessoas tombou e não cortou, tem que cortar com a motosserra, e quem sabe, eu sei mexer com a motosserra? Ó o vidinho de YouTube aqui, ó, Deus de poder me ajuda aqui.
Entro no meu secreto, grito desesperado, porque não é só cortar a grama, tem que pagar as contas, irmão, as contas continuam vindo. Então eu entro no meu secreto, misericórdia, Deus, sai para fora, vai dar tudo certo, Deus está comigo, Deus está com a gente, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, vai me ajudar a fazer a situação, resolver os problemas, e aquilo que é impossível, Deus vai fazer. Porque eu tenho um Deus, que Ele é profeta na minha vida, Ele transforma a minha história, e tem feito o sobrenatural de Deus acontecer na nossa história. Como o nosso amigo ali falou, comprei uma casa sem saber como comprou a casa, não é? A gente comprou um sítio sem saber como a gente ia comprar o sítio. E eu não sei o milagre que você está vivendo, mas eu sei de um Deus que faz o milagre acontecer, o sobrenatural acontecer, e Ele traz a provisão da onde não tinha, e eu não quero saber da onde a provisão veio, eu quero engrandecer o nome deste Deus, porque como profeta de Deus, eu sou chamado a indicar o caminho para a minha vida e para aqueles que estão ao meu redor. Mas para isso nós precisamos anunciar e dizer: vem aqui, que eu conheço um homem que pode fazer um milagre na sua vida. Se coloque de pé nessa manhã. Deus deseja que uma geração de profetas se levantam, porque o profeta sabe aonde é o caminho a seguir. Curva sua cabeça. Nessa manhã Deus está chamando você a ser um profeta de Deus na onde você está, nas situações que estão acontecendo ao seu redor. Deus quer que você seja um profeta na sua casa, Deus quer que você seja um profeta no seu emprego, Deus quer que você seja um profeta no caminho que você está dirigindo, seja no seu carro, seja no ônibus, seja no avião, seja onde você estiver. Deus está chamando você a ser um profeta de Deus, a anunciar o caminho, a anunciar o tempo, a anunciar o momento, a anunciar que existe um Deus que é poderoso para fazer o sobrenatural na sua vida.